Olá pessoal, tudo bem? Então vamos olhar a defesa Najdorf com bispo E3 para as brancas, algumas linhas teóricas. E aqui, pessoal, o mais importante não é decorar o lance, nem tentar lembrar das variantes e tal, é entender os planos, entender as ideias e em alguns pontos-chave saber que determinado lance é importante. Então já vou exemplificar. E4, C5, tá aí a siciliana, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, siciliana Najdorf no tabuleiro, bispo E3, a variante que nós vamos ver hoje, o famoso ataque inglês. E5, E5 é a linha de escolha para quem quer jogar a Najdorf raiz, né? Pode jogar E6, mas aí vai estar numa Scheveningen, que é outro mundo, é outra siciliana, né? Então E5, cavalo B3 ainda é o lance mais jogado, mas cavalo F3 também é possível, e bispo E6. Esse lance é muito importante, pessoal. Controlar a casa D5, fundamental. Como nós vimos no vídeo passado, essa debilidade estrutural no campo das negras, ela é compensada por atividade de peças e por jogo dinâmico. Mas a gente tem que ficar de olho nessa casa sempre. E trocar esse bispo de casa branca sempre é um problema, certo? Muitos grandes mestres pensam que a melhor troca desse bispo aqui seria por um cavalo que chegue rápido em D5. Aí vale a pena trocar esse bispo, certo? Mas realmente ficar sem defesa para essa debilidade aqui pode gerar até a derrota, né? Bom, não jogar bispo E6 agora, pode jogar bispo E7, que vai dar uma pequena inversão de lances e depois joga o bispo E6. Mas o bispo E6 é muito importante. Voltando, cavalo B3, bispo E6, então até aqui a gente está entendendo a lógica de todos os lances. Então E5 expulsa o cavalo branco do centro. Depois a gente joga bispo E6 para controlar a casa D5. Eles jogam controlar a casa G4, impedindo o avanço desse peão aqui. Impedindo um ataque grobiano na posição das negras, certo? Muito importante. E isso aqui deixa a posição muito mais segura. Porque essas partidas, por exemplo... se a negra joga B5, vem G4... você vê como em seguida os peões brancos estão chegando na ala do rei e o rei preto é capaz de ficar sem lado para rocar. Então é bem complicado, por isso que o H5 é bem importante. Dama D2. E aqui um outro lance interessante é cavalo de BD7, certo? Um lance que exclama na posição porque acaba tirando muitas das possibilidades das brancas. O lance mais normal, mais fácil, mais natural seria bispo E7. Mas esse lance ainda dá pequena vantagem para as brancas, que, para ser bem franco, vocês vão ver a posição final. O jogo pode seguir com grande roque, cavalo de BD7, rei B1, lance profilático sempre, torre C8, bispo D3, B5, iniciando o contra-ataque na ala da dama, H3, H4, segurando os peões na ala do rei. Olha aí o peão de H trabalhando de novo. F4 e dama C7, com pequena vantagem teórica para as brancas, mas na linha, e quem jogar melhor no final das contas. Parece um pouco que o rei das negras está com uma segurança um pouquinho pior que o rei das brancas, certo? É bem difícil de explorar. Em seguida é capaz de estar havendo trocas, por exemplo, joga F5 aqui, as brancas, as negras respondem com bispo C4, fazendo várias trocas. D5, e por D5, cavalo B6, com a situação equilibrada, certo? Nós estamos vendo aqui que não existe uma possibilidade de avalanche em cima da ala do rei tão rápida, e pode ser que as negras consigam aí segurar o rei na ala do rei e continuar o contra-ataque na ala da dama. Sempre tem esse lance, cavalo C4, que é um ponto sensível nas brancas, né? Então essa ideia aí sempre presente. Bispo B6, sim, pode ser um lance necessário para as brancas às vezes entregar o par de bispos. Depois de cavalo de BD7, a gente viu o grande roque,
Depois nós vamos voltar para a linha principal, que é cavalo D5, né? Agora nós vamos ver F4. F4 é interessante porque para muitos jogadores assim não profissionais, isso aqui pode assustar um pouco. E sempre que a gente olha esse avanço F4 por parte das brancas, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar se o nosso bispo consegue ir para C4, que em geral vai ser o ponto temático desses avanços, porque depois que ele avança aqui para F5, ele até ajuda a fechar a ala do rei. E aí a gente vai entregar esse bispo, fazer a troca, né, por absoluta falta de casa, né? Então F4, B5, já segurando a casa C4, grande roque, bispo E7, F5, bispo C4, rei B1, dama C7. Esse lance também é interessante para proteger o bispo. H3 e B4 com ligeira vantagem para as negras. Então agora a gente volta para a linha principal, que é cavalo D5, e agora nós vamos executar o lance do pressuposto teórico, que é trocar o bispo de casa branca pelo cavalo, que chega rápido em D5. E agora as brancas não têm opção a não ser tomar de peão. Tomar de cavalo é possível? Sim, é possível. Dá uma posição ligeiramente igualada. Vem E por D5, bispo F5, bispo E2, dama H4, cheque, bispo F2, dama F6, roque, bispo E7, bispo D3 e roque. Então tá aí, ó. Um jogo assim em que não vejo nenhum perigo muito intenso para nenhum dos reis. As brancas também não têm debilidades. E o jogo está completamente aberto, ambas as possibilidades, certo? Então pode tomar de cavalo, sim. Mas bispo D5 é o lance mais jogado, é o lance mais preferido, certo? Aqui nós temos então peão toma, e a linha principal vem com G6. Também pode ser jogado dama C7 ou torre C8, certo? Visando a coluna C, aonde muito provavelmente o rei branco vai rocar. Então E por D5, G6, né, onde ele vai ficar seguro. Vamos ver como seria a linha com grande roque depois de bispo G7, que dá uma ligeira vantagem para as negras. Grande roque, B5, começa o contra-ataque, rei B1, roque, G4, cavalo B6, H4, né, já tentando fazer uma avalanche em cima do rei, torre C8, bispo por B6. Bom, se jogar G5, não tem muito mistério, trancou a ala do rei e as pretas não vão ter preocupações tão cedo. Se vem bispo G5, aqui a posição é considerada igualada, certo? Porque o ataque das brancas perdeu muito do seu momentum. Então, bispo B6, vamos voltar aqui para a posição depois de torre C8, tá, pessoal? Torre H4, torre C8. Aí vem bispo B6, dama por B6, G5, porque a troca dos peões aqui não leva a absolutamente nada. E não tem mais quebra, não tem mais ruptura por peão aqui na ala do rei. Então as brancas jogam G5, cavalo D7, e agora a posição está mais pró-negras, certo? Nós temos aí o bispo nessa grande diagonal, que em seguida pode ser aberta. Nós temos casas fortes para o cavalo, coluna C semi-aberta e ataque de minoria dos peões A e B. Então, realmente a posição está mais fácil, mais natural para as negras aqui. Por isso que depois de bispo G7, pessoal, o melhor lance para as brancas é roque. Então vejam que nessas linhas do ataque inglês com bispo G3, vejam que se as brancas rocam e perdem o momentum na ala do rei, o jogo começa a ficar desfavorável para as brancas. E aí, por isso que esse lance, o H5, é muito interessante, certo? Porque realmente freia muito dos planos das brancas. Trocar o bispo no momento certo.
não descuidar os pontos de entrada, certo? Então as negras, jogando certinho, elas conseguem um jogo equilibrado sem maiores dificuldades. Então rock, e agora, gente, nós vamos ver uma sequência em que as jogadas vão levar a uma igualdade, certo? A um equilíbrio dinâmico na posição. Rock, torre de A, C1, dama C7, C4, B6, impedindo C5, H3, torre de F para E8, torre de F para E1, rei H7, bispo F1, torre de A, C8, torre de C, D1, A5, dama C3. Olha, vejam que nenhum lado não tem nenhum plano agudo, nenhum lance contundente, né? Bispo H6, isso é bom. Vejam que as negras oferecem essa troca aqui porque o bispo, o par de bispos, né, quebrar esse par de bispos é muito importante, certo? Para quê? Para jogar o final em que as negras vão ter a maioria de peões no centro. Bispo F2, dama B8, dama D3, rei G7, cavalo D2, cavalo C5. E, bom, 23 lances já, aqui já tá praticamente meio jogo isso aqui, com bastante peças ainda. Então vejam que tem poucos pontos de ruptura, as negras têm casas fortes para os cavalos, as brancas têm o par de bispo, mas o caráter da posição ainda é fechado. Ambos os lados têm as torres centralizadas, o que é importante, e a segurança dos reis é um pouco melhor para as brancas, mas nada que tenha alguma ameaça imediata ou muito aguda no rei das negras. Então, pessoal, queria então concluir essa apresentação sobre a linha do bispo E3 na Najdorf, e essa linha que nós apresentamos para vocês. Recapitulando aqui, ó, começa a Najdorf, brancas jogam bispo E3, E5, lance Najdorf raiz, cavalo B3, bispo E6 para controlar D5, muito importante, F3 e H5 para impedir G4. É uma linha muito interessante e muito provavelmente para os jogadores de rating 1300, 1400, 1500, que é a maioria de nós, né? Muito provavelmente o conhecimento até aqui já é suficiente para jogar bem. E desse momento em diante, tá? O resto é bom olhar para ter conhecimento. Mas eu focaria o estudo a partir dessa posição em partidas. Partidas, por exemplo, do Kasparov, né? Jogando isso de negras. Na verdade, vários grandes mestres modernos jogam bem essa posição com negras, né? Enfrentando o ataque inglês da Najdorf, que é a linha de ataque mais frequente no momento, e mais frequente inclusive que o bispo G5, que era no passado. Então, a partir daqui já tá interessante da gente saber bem, certo? E o resto a gente vai acumulando com o tempo, desenvolver o cavalo antes do bispo, né? Saber que esse lance aqui é o melhor para as brancas, que se eles tentarem outra coisa, e o mais comum é o grande roque aqui, a gente vai montar o nosso contra-ataque com B5, torre C8. Em seguida ele vai ter que trocar esse cavalo no centro, porque ele não vai conseguir ter dinâmica suficiente para contrapor o contra-ataque das negras. Então, claro, e aí dama B6. Então vai gerar posições bem tranquilas, em que quem vai ganhar vai ser o jogador mais experiente e que vai conhecer mais xadrez. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.